E aí, brasileirinho? Tudo tranquilo? Não, né? Pelo menos da minha parte, não. Galera, eu tava vendo ontem o julgamento do Daniel Silveira no nosso Congresso e me espantou muito, muito mesmo, ver a inabilidade de alguns parlamentares em tratar de um assunto tipo tão sério, sabendo que foi a gente que elegeu eles, a gente que colocou eles lá. Eu começo a pensar, o povo brasileiro não está preparado para eleger um deputado. Não está preparado. Porque o que acontece? A votação de ontem foi uma votação de 364 votos para manter a prisão do Daniel Silveira. Mas o que estava em jogo ali é muito mais do que isso. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Então, sem mais delongas aí, vamos para alguns tópicos aqui que eu separei. Vamos lá. Primeiro, o que a Constituição diz? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Beleza? Então, grava bem isso aí. O que aconteceu? O deputado Daniel Silveira fez um vídeo onde ele ataca, né? E como reconhecido por ele ontem, no começo do julgamento, quando foi dada a palavra a ele, de forma muito agressiva. Ele pediu desculpa, ele se desculpou com a população brasileira, com o povo brasileiro, ele se desculpou com os pares dele, com os deputados e também se desculpou com o STF, dizendo que de forma alguma, ontem já, com a cabeça fria, com os ânimos menos exaltados, ele faria, né, o vídeo dessa forma. Porém, ele não muda o pensamento dele, a crítica dele ao STF. O que ele pediu desculpa foi sobre a forma com que ele falou. E nisso, ele errou e feio. Ponto. Não estou aqui defendendo as palavras dele no vídeo. Eu defendo a ideia. Porque você não vota para colocar alguém no STF. Você vota para colocar os seus respectivos prefeito, deputado e governadores. E presidente. Eles vão designar alguém para o STF. Então, o que acontece? A gente elege mal os nossos governantes e eles fazem suas respectivas indicações para o STF. Vou deixar aqui na tela para vocês. Agora vamos para o segundo ponto, que é o Alexandre de Moraes se sentiu ofendido com o vídeo e expediu um mandato que chega a ser engraçado. Ele descobriu uma nova forma de fazer leis, né, de fazer justiça. Ele expediu um mandado em flagrante. Bom, por todas as matérias que eu li, eu dei uma pesquisada, isso não existe. Se há mandado, não tem flagrante. Se tem flagrante, não precisa do mandado. Você entende? E ele usou um termo também que, pelo vídeo estar sendo divulgado e replicado nas redes sociais, isso ocorre em flagrante. E é aí que está o absurdo. Eu não estou defendendo o que o Daniel Silveira fez. O que eu estou defendendo é os meios que a justiça achou, o STF, né? Achou para prendê-lo. A forma da prisão está ilegal. Imagina, se estabelece hoje no Brasil que é proibido fazer culto religioso e são abolidas igrejas, centros espíritas, centros de umbanda, igreja católica, igreja evangélica, igreja messiânica, todo tipo de igreja de culto religioso é abolido no Brasil. E é aí que mora o meu medo. É ver o futuro. Enxerga sempre para frente. Primeiro, o que aconteceu? Eles calaram o Eustáquio, um jornalista que eles insistem em chamar de blogueiro. E aconteceu o que aconteceu com o Eustáquio. Eu vou até colocar na tela aí para vocês poderem ver a matéria. Agora, eles calaram o Daniel Silveira, mas isso é só um recado para que ninguém levante a voz contra o STF. É a ditadura da toga, né? Eles reclamam tanto da ditadura, mas é a ditadura da toga, porque se o STF não consegue respeitar os poderes, o que vai ser do Brasil? Daqui uns dias eles podem usar isso para prender o presidente. O que diz o artigo 53? Os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 1º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença
D, e é aí que mora o ponto, é no D, de sua casa. Aonde que eu quero chegar? Se um deputado comete algum crime e ele é preso, é a Casa Legislativa que vai julgar isso, é o Congresso que vai julgar. A votação de ontem era para ser se manteria ou não a decisão do Supremo Tribunal. E o que eu vi ontem nessa votação? O Congresso estava julgando o vídeo e não a decisão do STF. O que me causou esse espanto, o despreparo, porque enquanto eles correm atrás de deputados bolsonaristas, como eles dizem, eles acabaram de dar um tiro no próprio pé. O que impede o STF de prender outros? Agora, o que impede o STF de prender qualquer um? Ninguém está livre da caneta do STF. Porque se a casa que tinha que legislar abre as pernas para o STF, então já não está mais harmônico. O STF sobrepôs a Constituição. Porque se a Constituição diz que não pode, que são direitos invioláveis, está escrito, é bem claro, invioláveis. Se o deputado tiver que ser preso, julgado e preso, isso seria pelo Conselho de Ética. O presidente Arthur Lira falou que vai trazer de volta o Conselho de Ética. E é o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados que tem que julgar. Não é o STF. E o que estava sendo votado ontem era justamente a decisão do STF e não o deputado Daniel Silveira. Não era o deputado que estava ali em julgamento. Ele vai passar pelo processo dele, ele está com o processo agora. O processo dele vai ser julgado. Até aí, tudo tranquilo. Porém, ontem estava em jogo a decisão do STF. E essa foi uma decisão que, na minha opinião, é arbitrária. O que acontece agora? Ninguém vai mais poder falar nada do STF. Tô até com medo de postar esse vídeo e dar algum problema para mim. Mas o que acontece? Ninguém vai poder falar mais nada. Porque agora eles têm precedente e sabem que o Congresso arregou, que o Congresso afrouxou para eles. O que impede eles agora? Imagina que algum youtuber de direita tenha gravado um vídeo antigo se expressando de maneira até grosseira contra o STF. Esse vídeo pode ser usado para prendê-lo, porque agora o STF tem esse trunfo na manga e já sabe que o Congresso aprova, desde que seja contra alguém da direita, alguém conservador, alguém cristão. E você pode até achar, você tá vendo esse vídeo, você pode até achar, mas o que eu tenho a ver com isso? Não é você, é o Brasil. Somos todos nós. Eu acho que nada mais me surpreende. Não sei mais o que esperar, eu não sei mais o que vai vir daqui pra frente, mas o que vier não vai me surpreender. Vamos pro tópico do vídeo aí que eu falei. Vou passar aqui alguns votos. Desculpa pela qualidade do vídeo, mas é porque alguns votos foram por videoconferência, certo? Eu salvei alguns para poder comentar aqui. O voto da dona Maria do Rosário. Cabe à Câmara dos Deputados recuperar o seu papel de defesa da Constituição, não permitindo que nenhum dos seus integrantes ataque a democracia, a República e as instituições, e recuperando que o Instituto da Imunidade Parlamentar é para as posições que protejam o mandato à luz da Constituição. Aí é que vem o erro. Que a imunidade parlamentar, olha o que ela disse, a imunidade parlamentar é para parlamentares que usam a luz da normativa e não é, a lei é bem clara, não é a luz, não é a luz. É aí que está o erro. E nesse caso, é bem claro que ela está julgando o deputado e não a ação do STF. Quando os ministros do Supremo foram atacados, senhor presidente, não foram eles, fomos nós. Nós quem? Foi cada cidadão brasileiro e brasileira. Mas quando o deputado incita o crime a ser cometido... Eu acho o seguinte, o que ele falou de forma errada, mas o que eu vejo, esse é o sentimento do povo. Esse é o sentimento da maioria dos brasileiros. E por isso o Bolsonaro está na presidência. Então me diz, quem ali se sentiu atacado? Foi a esquerda. Quando ela fala, fomos nós, é a esquerda. E ela fala, o Brasil não se sentiu atacado. O Brasil pode ter... O meu pensamento foi o seguinte, ele falou de forma errada. Ele errou sim. Falou de forma errada. Porém, a ideia
não está errada. Eu concordo com a ideia dele. Aproveitar essa oportunidade para lembrar a todos, deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, nós aqui no Parlamento. Cada um de nós, deputados e deputadas, será lembrado pelos nossos eleitores pela forma como nós vamos votar hoje. Eu espero muito que seja lembrado. Eu espero muito mesmo, de coração. A expectativa que cada eleitor tem em nós, de que nós representemos as suas ideias aqui de maneira livre e desassombrada, pode ser colocado em risco a partir da forma como cada um de nós votarmos nesse dia. E eu tenho certeza que 10, 20 ou 30 anos à frente, nós ainda seremos cobrados pela maneira como nós vamos nos posicionar em relação a esse parlamento e a representatividade que esse parlamento tem em relação à população brasileira. Eu queria dizer, presidente, que isso seja lembrado. Eu não vou citar nesses breves minutos que temos agora nesse momento as palavras que o deputado Daniel proferiu no seu vídeo, até porque ele vai ser julgado pelos seus eleitores, vai ser julgado por essa casa, no Conselho de Ética e também no Supremo Tribunal Federal. Mas eu quero ressaltar e fazer um apelo aos deputados e aos líderes que essa prisão ela é flagrantemente ilegal e inconstitucional. Primeiro porque não existe o flagrante caracterizado. Dizer que um vídeo, porque está rodando eternamente no YouTube ou nas redes sociais, transforma as palavras, o crime supostamente cometido como algo Olha o que eu eterno, falei. um crime permanente, é avançar demais. Da mesma forma, transformar todos os crimes, ou 80% dos crimes, previstos no Código Penal e também nas leis penais extravagantes, em inafiançáveis, porque presentes os pressupostos da aplicação da prisão preventiva, é também um avanço muito forte. Jamais podemos aceitar que a ameaça ela seja confundida com tese política. O que houve foi uma conspiração literalmente não isolada da democracia, seguida por apoios de outros pares e objetivamente com reflexos de rua. E isso tudo é muito ruim para uma democracia jovem e imperfeita, que ainda mantém um arcabouço jurisdicional brasileiro, a carcomida Lei de Segurança Nacional. Eu sou da geração da porta das cadeias. Eu vi a tortura, eu vi a morte. Nós vimos e não queremos ver de novo. Por isso precisamos avançar no arcabouço legal para uma lei em defesa do Estado Democrático de Direito. Neste momento, é lamentável, mas o manto da imunidade não cobre o parlamentar. E ao não cobrir o parlamentar, ele terá que responder pelos seus atos. Terá Por isso, eu no Congresso. a favor do relatório da deputada Magda Mofato e dizer que o Supremo Tribunal Federal defendeu-se por unanimidade e cabe a essa Câmara referendar essa decisão e avançar para a cristalização e amadurecimento de códigos democráticos em nosso país. Repara que eles sempre usam a palavra democracia, democrático, Estado de Direito. Ela é do PCdoB da Bahia, Partido Comunista, mas, novamente, julgou o deputado, né, as coligações, os laços que o deputado tem, defendeu o armamento, o cidadão andar armado, com a ligação dele com o presidente, para julgá-lo, quando aqui estava em votação o ato do STF. Vamos para o próximo voto. O povo brasileiro quer a liberdade de Daniel Silveira. Nós somos representantes do povo, senhor presidente. Vai vendo ali, ó, os partidos que votaram sim e os partidos que votaram não. Falando por eles. Nós temos uma procuração do povo brasileiro. Essa procuração pede que nós continuemos falando com nossa plena imunidade parlamentar. Evelyn Beatriz Hall disse certa vez, que inclusive essa frase foi atribuída a Voltaire, mas foi Evelyn Beatriz Hall, disse: não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até o último instante o seu direito de dizê-la. Inclusive, nessa mesma sessão em que nós votamos pela possível liberdade de Daniel Silveira, eu fui chamada de fascista,
indiretamente por uma parlamentar, mas defenderei o seu direito de dizê-la. Pode me chamar do que quiser, porque vocês têm imunidade parlamentar. Nós temos imunidade parlamentar e nós temos que lutar por essa prerrogativa. Entendem a diferença? Posso não concordar, mas vou defender o teu direito de dizer o que você pensa. E é o que o STF está tentando não, agora ele conseguiu fazer, que é realmente calar. Você não pode mais falar contra. E é aí a minha preocupação. Que faz apologia da ditadura, que despreza a democracia, que faz discurso de ódio, de ressentimento. Infelizmente, o nosso país, hoje, vive essa crise institucional. De um governo que não consegue sequer ter uma política para enfrentamento da pandemia, da crise. Entendeu? Agora ele está falando do governo, de crise de pandemia, e não é isso. A votação ali não é sobre isso. Então, o deputado foi julgado. O deputado Daniel Silveira, ele foi julgado pela sua casa e pelo STF. Esse é o meu espanto, é o despreparo em quem está lá para legislar por nós. Como eu disse, daqui para frente, acho que nada mais me espanta. Mas a minha preocupação é justamente essa, porque o que agora impede? O que é a trava? Os poderes, isso é chamado de contrapeso. É um poder determinar até onde o outro pode ir. O STF não pode prender um deputado, mas o STF fez. Então, era a responsabilidade do Congresso ontem falar, tá errado, solta o deputado e ele vai responder nessa casa, que é o que está escrito na Constituição. Ele responde para a sua casa, no caso a Casa Legislativa, o Congresso Nacional. Não vou me alongar mais. Se você puder, comenta aí no vídeo aí o que você achou dessa votação, se você assistiu, se você não assistiu. Cobra teus deputados, galera. Vai no Twitter deles, procura, fala com ele, liga, perturba. Porque isso daí é reflexo do que a gente fez nas urnas. Então, se você não concorda, publica esse vídeo nas tuas redes sociais, compartilha. Vamos fazer ele chegar ao deputado, ao seu deputado, ao deputado que você votou, que você elegeu. Cobra ele, divulga esse vídeo, manda esse vídeo para tuas redes sociais, para teus familiares, no WhatsApp. Baixa esse vídeo, republica, não tem problema. Galera, vamos fazer esse vídeo chegar ao máximo de brasileiros possíveis. Porque não é possível isso estar acontecendo no nosso país. Eu, como cidadão de bem, pai, não quero isso para a geração da minha filha, para as próximas gerações. Ok? Então, conto com a sua ajuda aí, deixa aquele like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Esse vídeo aqui é o primeiro vídeo do canal que eu faço de maneira direta, né? Digamos assim, de maneira direta. Tô pensando em continuar, mas eu vou depender do feedback de vocês. Então, deixa aquele like aí, se inscreve no canal e Brasil, galera. Tamo junto.